Hoje em dia é até meio óbvio falar o quão importante é a carreira da Adriana Esteves, o quão boa atriz ela é, até porque ela deu vida a personagens icônicas na TV, como a Catarina em O Cravo e a Rosa, a Carminha em Avenida Brasil, e já até concorreu ao Emmy Internacional de Melhor Atriz 2 vezes, isso sem contar na enxurrada de prêmios que ela já ganhou. Só que por incrível que pareça, nem sempre foi assim, porque lá no começo dos anos 90, a Adriana Esteves foi duramente criticada por causa da sua atuação, e não foi qualquer tipo de crítica não, gente. O pessoal pegou pesado mesmo. Foi tão tenso que ela chegou a ser diagnosticada com depressão e quase desistiu de atuar. Você imagina uma coisa dessa? Imagina a nossa teledramaturgia sem esse ícone da Adriana Esteves. Bom, gente, eu sou o Lucas e hoje a gente vai relembrar um pouquinho da trajetória dessa atriz impecável, como ela passou por esse momento difícil e principalmente como ela conseguiu dar a volta por cima e se tornar uma das atrizes mais importantes da sua geração. E a Adriana Esteves nasceu no dia 15 de dezembro de 1969 e quando criança ela estudou teatro e também balé, e pra falar a verdade, ela era fissurada por balé, mas acabou desistindo de ser bailarina. E não é por nada não, gente, mas graças a Deus, porque só de imaginar que poderia não existir a Carminha do jeito que foi, ou até mesmo a Catarina lá de O Cravo e a Rosa, me dá até um desespero aqui. E como ela fez balé por muito tempo, ela acabou ficando magrinha, com a pele toda perfeitinha, porque ela mal pegava sol, então ela se considerava bonitinha naquela época. Bem modesta da parte dela, porque eu acho que ela era linda, gente, sério, muito linda mesmo. Então ela começou a frequentar as festinhas da época, as baladas, e acabou chamando a atenção de alguns produtores que convidaram ela para fotografar para algumas revistas e também trabalhar como modelo. E como ela já era modelo, ficou mais fácil para ela conseguir alguns trabalhos na TV, fazendo alguns comerciais. Só que isso era uma coisa bem de vez em quando mesmo, trabalhos pequenos, só que foi por causa desses comerciais que ela recebeu um convite para apresentar 2 programas na Band. Primeiro foi o Fórmula 1, que era um programa de esportes, e o segundo, o Evidência, que era um programa de esportes e variedades. A moda sempre foi uma grande fonte de criatividade e é também um mercado para jovens com talento. Aconteceu na última terça-feira um desfile de verão de uma das mais inventivas lojas brasileiras, o Cantão. E foi graças a esse programa que ela foi notada por ninguém mais, ninguém menos que o Boninho, sim, gente. Little Boni, rei dos realities, que convidou a atriz para apresentar o quadro Controle Remoto, junto com o ator Cássio Escapim, lá no programa de estreia do Domingão do Faustão, na Rede Globo, em 1989. Tem noção de uma coisa dessa? O programa de estreia do Domingão do Faustão, esse programa tão icônico. E uma maravilhosa TV a cores. Não, tem mais, tem um aparelho de vídeo cassete. Maravilha, olha aí, grandes prêmios aqui no controle remoto com a dupla Cássio e Andréia, da parte musical. Adriana, Fausto. O que tem mais ainda? Adriana. A Adriana, conhecida como Andréia também. Só que infelizmente tudo isso não passou de um piloto, porque esse quadro durou pouquíssimo tempo, tanto que até hoje a Adriana Esteves brinca falando que deve ter ficado ruim. Só que por mais que hoje em dia ela brinque falando que o programa não deve ter ficado bom, na época foi totalmente diferente, porque ela ficou super devastada, chateada que o piloto não emplacou. Quer dizer, que o piloto foi um flop, né? Vamos ser honestos aqui. E ela já tinha saído do seu programa na Band, então ela tava de mãos abanando, sem saber o que fazer. Só que ela foi esperta, gente. Foi tentar ali um contato com o pessoal importante da Globo, com a produção, pra ver o que eles poderiam fazer pra ela. E então que eles ofereceram uma oportunidade pra ela participar de um teste de uma novela que ia estrear na época, que no caso seria a novela Top Model. E ela ficou toda feliz com essa oportunidade, toda empolgada, estudou horrores para esse teste, inclusive foi nesse momento que ela teve certeza absoluta de que queria ser atriz. E o teste da Adriana Esteves foi exibido no quadro Melhor de 3 lá no Domingão do Faustão, que ia escolher a nova atriz para integrar o elenco de Top Model. Para você ver, gente, como é que o Domingão do Faustão tá super envolvido no começo da carreira da Adriana. E olha só que coisa, gente, logo na primeira etapa do concurso ela já começou ganhando tudo, mas também olha só um pedacinho desse teste. Tão novinha, tão inexperiente, mas já parecia uma veterana. Teste 1, Adriana Esteves. Gravando. Thaís? Oi, Adalto. Você não me disse que ia voltava hoje? Marquei um pouco com os amigos? Eu vim pra ficar. Trouxe até escova de dente. Você tomou uma iniciativa sem me consultar.
Você disse que a gente podia até tentar uma experiência 2. Eu disse isso. Ontem. E as finalistas desse concurso são carinhas bem conhecidas pela gente hoje em dia, que foram a Adriana Esteves, a Flávia Alessandra e a Gabriela Duarte. Só nome de peso, gente. No caso, quem ganhou o concurso foi a Flávia Alessandra, só que as três arrasaram nos testes, tanto que as três conseguiram um papel na novela. E foi nesse momento que as portas da Rede Globo foram abertas para Adriana Esteves, já que ela integrou o elenco de Top Model, dando vida à personagem Tininha. Eu já tenho vestido de noiva. Ah, é? Pô, deixa eu ver. Ah, não. Senão você vai estragar a surpresa, né? Pô, Tininha, só um pouquinho. Ah, não. Nem insiste. Não vou te mostrar mesmo. E essa foi a sua primeira atuação de fato em uma novela, só que o que muita gente não sabe é que ela já fez uma participação um ano antes na novela Vale Tudo como uma modelo. No caso, ela era só uma figurante, apareceu rapidinho, só que ainda assim, ela lembra desse episódio com muito carinho, inclusive, nem sequer a Renata Sorrah, que deu vida a Heleninha, sabia que a Adriana Esteves participou da novela. Foi escolhida e tinham mais 8 meninas, eu era uma das 8, tem close tudo. E vale tudo. Tá? Adriana, eu nunca soube disso. E logo no ano seguinte, depois de Top Model, Adriana Esteves em mais uma novela da Rede Globo. Que piada ruim, né, gente? Eu sei. Dessa vez ela participou de Meu Bem, Meu Mal e deu vida à personagem Patrícia, que era uma jovem rica e vingativa. Dessa vez o seu desempenho foi super elogiado e ela foi apontada como a substituta da Regina Duarte na época, que era conhecida como a namoradinha do Brasil. E é isso que tá me doendo. É assim que esses caras amam hoje, pela metade. No fundo não restou foi nada, né? Já em 1992, ela deu vida a Marina, que foi a sua primeira protagonista em uma novela das 8, Pedra sobre Pedra, em que ela fazia par romântico com o Léo, o personagem do Maurício Matar. E esses dois formavam o casal jovem da trama que, para ficar juntos, tiveram que viver meio que um Romeu e Julieta da vida, já que os seus pais, que eram vividos pela Renata Sorrah e pelo Lima Duarte, viviam em pé de guerra. E agora, o que a gente vai fazer? A minha mãe, seu pai... Eu não quero nem pensar. Realmente a gente não vai poder abrir o jogo pra ninguém, a gente vai ter que se esconder. Ninguém pode saber disso. E como a gente viu até agora, a carreira da nossa querida Adriana Esteves estava decolando, só flores, estava dando tudo certo, tanto que no ano seguinte, lá em 1993, ela foi convidada para viver a protagonista da novela Renascer. E dessa vez não era para ser a protagonista jovem da trama, não. Era para ser a personagem principal da novela inteira. Olha só que poder, gente. Bom, mais ou menos, né? Nessa trama do Benedito Rui Barbosa, a atriz interpretava a personagem Mariana, que era uma jovem que queria se vingar do José Inocêncio, que foi o papel do Antônio Fagundes. Só que ela acabou vivendo um romance com ele. Ou seja, gente, ela queria se vingar do boy, mas acabou se envolvendo com ele. E de quebra, ela também ficou dividida entre o amor do João Pedro, que era filho do Inocêncio e vivido pelo Marcos Palmeira. E então começava o pesadelo na vida da Adriana Esteves, porque durante a exibição da novela, ela foi super criticada tanto pela crítica especializada quanto pelo público por causa da sua atuação na novela. Mariana Coronel. Não gosto que me chame assim. Mariana. Meu nome é Mariana. E toda essa rejeição pode ter acontecido porque a trama era sim um pouco complexa, a personagem da Mariana era dúbia e solitária, e talvez as pessoas não tenham entendido se ela seria só uma mulher em busca de vingança. E isso sem contar que esse triângulo amoroso entre pai e filho não caiu nada bem pro pessoal naquela época, já que eles eram bastante conservadores. Talvez não muito diferente de hoje em dia, né? Mas resumindo, gente, ela foi cancelada em plenos anos 90. A questão é que com toda essa rejeição gigantesca, a Adriana Esteves ficou completamente abalada, especialmente porque na época ela não tinha maturidade suficiente para distinguir entre uma crítica à sua personagem e uma crítica à sua pessoa, ao seu trabalho como atriz. Então ela misturou tudo isso e acabou ficando muito para baixo. E é claro que o resultado disso tudo não podia ser uma coisa boa, porque assim que terminou a novela, ela foi diagnosticada com depressão. E depois disso, mais pra frente, em uma entrevista, perguntaram para ela se a causa
causa da sua depressão poderia ter sido as críticas que ela recebeu durante a novela Renascer. E ela falou que não é bem assim, já que como ela foi diagnosticada com depressão depois da novela, as pessoas associavam a isso, mas que a verdade é que ela já vinha sentindo um cansaço extremo porque ela estava emendando uma novela atrás da outra e isso teria causado a sua depressão. Mas eu, sinceramente, acho que foram as críticas sim, gente, porque você imagina, na época ela não tinha maturidade suficiente, tinha só 23 anos de idade, estava começando a carreira naquele momento e ela estava fazendo a protagonista de uma novela das 8. Então ela deve ter imaginado que poderia ter sido o fim da sua carreira, que ela não ia conseguir mais nada depois disso. Pensa só o turbilhão de coisas que passaram na cabeça dela. A questão é, ela ficou muito abalada mesmo, tanto que ela até chegou a ser convidada para protagonizar a novela 4x4 e até chegou a gravar algumas cenas caracterizada de Babalu, só que ela não tava nada bem, gente, nada bem mesmo, então ela acabou abandonando a novela antes da sua estreia e ela foi substituída pela Letícia Spiller. Com isso, ela ficou afastada da TV por 2 anos, sofrendo de depressão e quase, gente, por um pouquinho, ela não desistiu de atuar. Só de imaginar uma coisa dessa me dá um desespero. O que seria da nossa teledramaturgia sem esse ícone da Adriana Esteves? Mas felizmente isso não aconteceu porque ela conseguiu dar a volta por cima. A primeira coisa que ela fez foi procurar um tratamento para sua doença, então ela foi atrás de psicólogos, psiquiatras, muito importante. E a segunda coisa, gente, é o seguinte, você já deve ter ouvido aquele ditado, há males que vêm para o bem. Foi exatamente isso que aconteceu com ela, porque foi justamente por ter ficado super abalada, depressiva, com aquela enxurrada de críticas, que ela se empenhou para dar o melhor no seu trabalho. Para isso, ela foi fazer teatro pela primeira vez e entrou pro elenco da peça A Falecida, ao lado do Gabriel Vilela e da Maria Padilha. Com isso, felizmente, as coisas começaram a engatar novamente, porque ela estreou no cinema com o filme As Meninas e protagonizou a minissérie Decadência da Rede Globo. Já em 1996, ela saiu da Globo e foi pro SBT para protagonizar a novela Razão de Viver, em que ela deu vida à personagem Zilda. E ela disse que queria testar uma nova experiência para ver como é que ela se sairia em outra emissora. E no ano seguinte, ela voltou pra Globo em grandíssimo estilo, já que ela protagonizou a novela A Indomada e, na verdade, ela interpretou 2 personagens, a Eulália na primeira fase e depois a sua filha, a Helena. E como eu acho que você já sabe, a novela recebeu muitas críticas positivas e lançou a Adriana Esteves como uma das principais atrizes da sua geração. Eu só tava lembrando o juramento que eu fiz a meu pai. Eu cumpri minha jura, Artêmia. Terra é sempre terra. Depois disso, gente, a carreira dela deslanchou de vez e foi só sucesso atrás de sucesso, tanto que em 1998 ela interpretou a vilã Sandrinha em Torre de Babel e foi considerada a melhor atriz daquele ano. Em 2000 ela protagonizou O Cravo e a Rosa com a icônica Catarina, uma das personagens mais importantes de toda a teledramaturgia brasileira, e eu amo aquela novela, eu amo a Catarina. A Adriana Esteves arrasou demais, gente, entregou tudo. E nem tem como eu citar todos os trabalhos dela, porque são muitos, só que outros papéis de destaque foram a Amelinha, lá em Coração de Estudante, a Lola em Kubanacan, a Celinha em Toma Lá da Cá, que eu amo demais, a Dalvi em Dalvi e Erivelto, Uma Canção de Amor, que inclusive rendeu para ela uma indicação ao Emmy Internacional de Melhor Atriz, e também a gente tem a Júlia lá de Morde e Assopra. Como a gente viu, ela coleciona vários papéis super icônicos, só que na verdade a sua personagem de maior destaque só foi acontecer mesmo lá em 2012, quando ela deu vida a uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia brasileira, que com certeza absoluta já entrou pra história, e é claro que eu tô falando dela, da Carminha lá de Avenida Brasil, essa novela impecável do João Emanuel Carneiro. Pobre! Quero distância de pobre, de pobreza pega! Tchau, seus merda! Tchau! Chega!
uma banana, que vocês se explodam! E eu nem preciso falar que a Carminha foi completamente aclamada pelo público e pela crítica especializada, e a Adriana Esteves foi eleita como a melhor atriz de 2012, ganhando vários prêmios mesmo, incluindo o Melhores do Ano e o Troféu Imprensa. E desde o começo da sua carreira, ela já se empenha ao máximo para fazer uma personagem. Só que nesse caso, no caso da Carminha, ela já falou que foi a personagem que ela mais se entregou. Ela se entregou de corpo e alma para fazer. E claro, todo o esforço valeu muito a pena, porque a Carminha, gente, não tem defeitos, simplesmente isso, não tem defeitos. E depois de Avenida Brasil, ela viveu mais 3 vilãs em 3 novelas, a Inês em Babilônia, a Laureta em Segundo Sol e a Thelma em Amor de Mãe, que inclusive foi sua última novela, que recebeu uma indicação ao Emmy Internacional. Ou seja, gente, onde a mulher pisa é sucesso e aclamação, não tem jeito, né? Isso, claro, sem contar sua participação na minissérie Justiça, que rendeu para ela mais uma indicação ao Emmy Internacional de Melhor Atriz e também a sua participação na série Assédio. Isso que eu chamo de volta por cima, né, gente? Porque hoje, como a gente já sabe, ela é considerada uma das atrizes mais importantes da teledramaturgia brasileira, super aclamadíssima pelo público, pela crítica, e por mais que ela tenha recebido muita pedrada por causa da sua atuação em Renascer, ela já falou que a Mariana foi uma personagem muito importante para a trama, para sua vida, uma personagem riquíssima, e que essa novela foi uma das mais lindas que ela já viu na vida e foi uma honra imensa ter sido protagonista dela. Isso, claro, que ela também falou que se tivesse a experiência que ela tem hoje em dia, ela não teria se deixado abalar tanto e não teria sofrido tanto quanto ela sofreu na época. Só que, claro, né, o que ela passou no começo dos anos 90 não foi fácil e ela é traumatizada até hoje, tanto que ela faz de tudo para evitar que isso aconteça de novo, e desde 2005 ela faz terapia toda semana e não faltou, gente, nem uma única vez sequer, nem mesmo quando a Carminha tava fervendo lá em 2012. E para garantir que a sua saúde mental fique em dia, ela fique zen, tranquila, ela se mantém longe das redes sociais, porque ela se considera uma pessoa ansiosa e isso poderia piorar ainda mais a sua ansiedade. Tanto que se você pegar o seu celular, dar uma olhada no Instagram, você não vai encontrar nenhuma conta oficial da Adriana Esteves. Enfim, né, gente, o importante é que ela deu a volta por cima, tá bem e saudável, para continuar prestigiando a gente com seu talento impecável. Bom, gente, mas foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, é só clicar em gostei, isso ajuda demais, faz toda a diferença para mim. Se quiser ver outros vídeos parecidos com esse, fica à vontade para comentar aqui embaixo ou mandar uma mensagem para mim lá no meu Instagram, LucasRD, ou no Instagram do canal, Dia do Chá. Bom, gente, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão e até lá!